Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Samuel e hoje eu vou falar a respeito de migrações customizadas no Django. Em qual sentido? Vamos supor que você já tem um projeto, precisa criar um campo obrigatório. Como que você faz com os registros que já existem? E a outra situação é, você precisa de criar um campo que além de ser obrigatório, ele precisa ser único, como por exemplo um CPF. Então, como é que você controla isso? Como é que você customiza isso? Existem várias formas e eu vou mostrar aqui uma delas e espero que você goste. E, se for útil para você, deixa o like aqui no vídeo, porque é muito importante. E lembra de deixar um comentário falando se você gostou e também dando uma sugestão para ir para o próximo vídeo, beleza? Então, bora lá. Eu fiz uma colinha aqui para a gente saber o que a gente vai fazer. Acabei de falar a introdução para vocês, que é exatamente o que a gente vai fazer. E agora eu vou mostrar para vocês a estrutura utilizada. Qual é o modelo que eu estou utilizando? Eu estou utilizando um modelo aqui que chama programador e que por enquanto só tem um campo, que é o campo nome. E eu configurei esse programador para aparecer aqui no nosso admin, que eu configurei aqui no admin.py. E o resultado disso é esse aqui, ó. Eu cadastrei aqui, por enquanto tem 13 programadores, somente com o campo nome. Beleza? E agora aqui, qual que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo é simples, é teoricamente simples, é adicionar um campo obrigatório. E a gente tem algumas maneiras de fazer isso. A primeira dela é a seguinte, eu venho aqui e vou escolher, por exemplo, o salário. Vai ser o meu campo personalizado, que vai ser do tipo decimal field. Eu vou colocar um acento aqui no nome dele e vou colocar aqui o max digits é 9. E o decimal places, né, quantos números depois da vírgula, 2. Se eu não colocar nada, esse campo é um campo obrigatório. Só que no caso, os usuários que eu já criei antes ainda não têm esse campo. Então, como que eu resolvo isso? Tem duas formas. A primeira delas é aqui no próprio campo, eu venho cá e escrevo default. E o valor que eu colocar aqui, por exemplo, R$ 1.000. Todo mundo que não tem o campo salário, na hora que criar, vai ser criado o campo salário com R$ 1.000. A segunda maneira é quando eu não coloco o default aqui e mando fazer a migração, o Django me faz uma pergunta, perguntando qual que é o valor que eu quero. Então eu vou usar essa segunda, porque a primeira eu já mostrei, que é só escrever default aqui, e a segunda funciona aqui, ó. Eu vou abrir o terminal, vou colocar Python, manage py, make migrations. Quando eu lanço o make migrations aqui, ó, ele me pergunta, ele me fala que eu estou tentando colocar um campo que não é nulo, sem um default. Aí ele me pergunta, o que você quer fazer? Aí eu tenho a opção 1 aqui, que na opção 1 eu informo um valor default. E a opção 2, eu fecho isso aqui e corrijo. Corrijo como? Colocando default lá igual eu mostrei na primeira opção. Então, só para exemplificar aqui, eu vou colocar 1 e vou escolher que cada programador ganha R$ 5.000. Pronto. Feito isso, já adicionei o campo. Agora eu vou aplicar a migração. Python, manage.py, migrate. Pronto, executou com sucesso. Vamos conferir. Para ficar mais fácil de conferir, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no admin e ao invés de mostrar só o campo nome, eu vou pedir para mostrar o campo nome e também o campo salário. Então eu crio aqui a variável list display e coloco nome e também salário. Se eu fizer isso, voltar aqui na web, vou dar um F5, ó, perfeito. Tá aqui, ó, Alexandre, 5.000, todo mundo aqui, 5.000. Porque eu coloquei os 5.000 como default para todo mundo. Agora imagina a seguinte situação. O seu chefe ou o seu cliente chega para você e fala assim, na verdade deixa eu ver se é isso mesmo que está aqui na lista. É isso mesmo, adicionar um campo obrigatório que seja único. Um exemplo disso é se o seu cliente ou o chefe chegar para você e falar, ó, fulano, a partir de agora eu quero que tenha um campo CPF e ele seja obrigatório. Aí você vai falar, poxa, mas ninguém tinha antes, como é que não fazer com os que não tinham?
A gente vai ligar para todo mundo e pegar o CPF. Aí seu chefe fala, ah, não, pode ser que a gente liga para eles depois, mas coloca um CPF, coloca uma coisa qualquer aí no lugar do campo. Aí beleza. Então, neste caso, o que eu vou fazer aqui agora resolve. E como que eu vou fazer? Primeiro passo. O campo CPF, ele tem que ser um campo obrigatório, mas ele também é um campo único, que não pode se repetir. Então, nesse caso aqui, não tem como eu colocar um default. Eu não posso colocar um default. Então, qual que vai ser a estratégia que eu vou adotar? Eu vou colocar um campo do tipo char field, que o tamanho máximo dele vai ser 14, né? Que seria o CPF mais a pontuação. Só que veja bem, ele tem que ser único e obrigatório. E ao mesmo tempo não dá para fazer isso. A gente vai ter que dividir isso em duas etapas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um campo que não seja único. Ele vai ser obrigatório, mas ele não vai ser único. Aí eu vou colocar aqui, ó, que o default dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso aqui vai ser o default. Ele é um campo obrigatório, não é único e tem esse valor default aqui. Então, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz para o salário. Vou executar um make migrations. Aí ele gerou aqui para a gente a migração 0003. E agora eu vou aplicar ela com o migrate. Beleza, aplicou com sucesso. E eu também vou voltar aqui no admin e colocar para exibir o CPF. E vamos ver o resultado. Bom, pode parecer estranho fazer em 2 passos, mas é normal, pode ficar tranquilo, tá? Veja aqui, ó, que todo mundo tem um CPF igual. Então agora eu vou para o segundo passo, que é tornar o CPF único. Então eu vou voltar aqui no meu Models, vou tirar esse default e vou colocar o campo aqui, ó, Unique. Unique True. Beleza, feito isso, eu vou gerar mais uma migration aqui com o comando Make Migrations. Veja que ele zerou aqui para mim a 0004. Só que se eu tentar aplicar essa 004, vai dar um erro. Qual que é o erro? Ele está falando aqui para mim, ó, erro de integridade. Unique Constraint Failed. Falhou porque todos os CPFs são iguais. Então, como que eu posso fazer uma intervenção para ele deixar o CPF único antes de transformar o campo como único? Eu tenho que escrever uma migração personalizada. E essa migração personalizada, no caso a migração personalizada, isso mesmo, criar, que é o que a gente vai fazer agora, criar uma migração customizada. E criar uma migração customizada aqui no Django é muito simples, porque a gente vai escrever código Python, que seria praticamente o mesmo que a gente escreveria na Vue. Só que ela tem algumas nuances que é importante saber. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, a migração 0004, que é a que eu quero customizar, e vou ter que mexer no código dela. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função minha aqui. Eu posso dar um nome que eu quiser. Eu vou dar um nome aqui de def coloca CPF único. E essa função ela precisa receber 2 parâmetros que já são padrão das migrations. O primeiro chama apps e o segundo chama schema editor. Basicamente esses dois, porque é um padrão do Django ter esses 2 parâmetros quando a gente chama ele no formato de migration. Não precisa de entrar nesse detalhe. Faz desse jeito que vai funcionar. Então, o que eu vou colocar dentro dessa migração? Como eu falei que é código Python, é muito normal você pensar que nós vamos fazer isso aqui, ó. Programador.objects.all. Isso aqui não funciona. Vou até colocar comentado aqui. E vou colocar aqui em cima, ó. Não funciona. Por que isso aqui não funciona? Porque no momento em que ele está executando a migration, ele ainda não carregou as classes. Então, vou colocar aqui do lado aqui, ó. Não funciona. Então, qual que é a forma da gente fazer isso? A forma da gente fazer isso, a gente tem que usar esse apps que veio aqui como parâmetro, né? Então, aqui, ó, apps. Vou utilizar uma função que chama getModel. E aqui eu passo 2 parâmetros. O primeiro
é o nome da sua aplicação. Que no meu caso aqui, exemplo, né? O seu app name, né? Quando você vai criar uma aplicação, você coloca lá Start App e o nome da aplicação, é esse nome que você vai colocar aqui. E depois eu coloco o nome do meu modelo, que eu posso colocar em minúsculo aqui sem problema nenhum. Então eu vou colocar aqui, ó, programador. Então pronto. Isso aqui, ó, vai usar as engrenagens internas do Django para gerar a minha classe programador. Ou seja, então eu vou atribuir isso aqui para um modelo, que eu vou chamar de model class. Então, no lugar de eu usar programador, eu vou usar model class. Essa é a diferença, o resto permanece igual. E aqui, agora eu posso fazer normal. E tem duas formas de eu fazer. A primeira é percorrendo todos os dados. Então eu posso colocar aqui, ó, model class.objects.all. Aí eu vou iterar sobre ela, então eu coloco for p in. E aqui dentro eu faço alteração, como por exemplo, falando que o CPF é igual a p.id. Aí eu coloco, porque o ID ele é único, né? Então, no lugar do CPF, eu faço uma cópia do ID, então eu garanto que todo mundo não vai se repetir. E logo em seguida eu dou um p.save. Essa forma que funciona. Só que se você tiver muitos registros no banco de dados, isso não vai ser performático. Então eu vou criar aqui uma segunda forma, que é utilizando uma maneira um pouco mais eficiente. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu explico essa maneira. Eu vou deixar no card aqui e talvez também aqui no comentário, e talvez aqui também na descrição do vídeo. Essa segunda forma, eu faço a mesma coisa. Eu busco todos os objetos, só que ao invés de eu percorrer um por um, eu chamo uma função que chama update. E nessa função update, eu falo que o campo CPF vai receber o campo ID. Só que para eu fazer isso, eu preciso usar mais uma função do Django aqui, que chama fExpression. Então eu coloco aqui f, vou importar ele aqui, DjangoDB Models. E aqui dentro do f, eu falo qual que é o campo. No caso, ID. Veja bem, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque igual eu falei, eu já tenho outro vídeo que vai estar aqui na descrição do vídeo, que você pode pesquisar lá e entender como funciona esse update aqui. No caso, eu acho mais elegante e mais eficaz essa segunda aqui. Eu só mostrei as duas para te dar uma possibilidade maior. Então eu vou apagar essa primeira e deixar somente a segunda. Vou apagar também esse aqui que não funciona. E pronto. Então, a minha função aqui já está criada, mas em qual momento que eu vou chamar ela? Veja bem aqui, ó, aqui dentro do migration, da classe migration, eu tenho aqui, ó, operations. Esse operations aqui é todas as funções que o Django vai executar. Aqui, por exemplo, ele está dando um alter field, falando que o campo é unique. Ou seja, eu tenho que transformar os valores do campo antes disso. E como que eu faço? Antes desse migration aqui, já que ele é uma lista, eu posso criar um outro objeto antes desse que tem aqui, através do migrations.run Python. Run Python. Aí aqui eu simplesmente passo o nome da função que eu acabei de criar, que é coloca CPF único. Pronto. Então aqui eu coloco uma vírgula, porque essa aqui é uma ação, essa aqui é outra ação. Então quando eu executar essa migration aqui, se tudo der certo, ele vai entrar aqui nesse operations, vai executar a minha função Python, onde eu mudo o CPF de todo mundo para ficar igual ao ID, e depois ele transforma o campo em único, já que todo mundo vai estar único. E para a gente ver se deu certo ou não, eu vou vir aqui no migrate e executar. Perfeito. Executou com sucesso. E se a gente abrir aqui a nossa página e der um F5, a gente vai ver que tem aqui o salário, que foi o primeiro que a gente colocou, e o CPF da pessoa, por enquanto, está exatamente igual ao ID. E se eu vier criar um novo aqui, vou colocar, por exemplo, aqui Maria. Vou colocar o salário de 6 mil e vou colocar um CPF que eu já vi que existe lá, que é o 10. Quando eu tentar salvar,
programador com esse CPF já existe, então ele não deixa. Aí eu coloco um valor qualquer aqui, ó. No caso aqui, como eu não estou validando CPF mesmo, pronto. Aí ele permite porque é um valor único. Então tá aqui, ó. A Maria, um valor único. Veja bem, esse exemplo que eu te dei aqui pode parecer um exemplo mirabolante, mas isso não era o meu foco. Eu só queria te mostrar exatamente como que você pode fazer uma intervenção no Migration. Se você aprendeu isso, o objetivo desse vídeo foi concluído. E se você conseguiu aprender isso e achou legal, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e coloque o seu comentário com feedback, porque é muito importante para mim. E lembra de se inscrever no canal, porque toda semana eu estou postando um vídeo novo. E se você estiver inscrito, você vai ser notificado caso você marque aí o sininho. No mais, boa sorte, muito obrigado por ter assistido o vídeo e um grande abraço.